Então a gente vai começar o nosso primeiro podcast, o podcast da Criar. Eu sou a Agnes Saito. Sou a Gisele Saito. Eu sou o Leandro Pereira. Qual que é o tema de hoje do nosso podcast? Hoje então a gente vai falar sobre sentimentos. 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 Por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar o que elas estão sentindo? Primeiro, eu acho que a gente aprendeu a ser assim, né? Ninguém aprendeu a falar sobre sentimentos. Eu acredito que se a gente tivesse aprendido a falar sobre os nossos sentimentos, ia ser muito mais fácil fazer psicoterapia. Tanto é que... Você acha que ia existir? Tanto é que a psicologia, ir ao psicólogo, isso é uma coisa muito recente, né? As pessoas não vão no psicólogo assim, desde sempre. Isso é muito recente. Eu posso até dizer que de uns 20 anos pra cá, que isso começou a realmente ficar mais comum e sei lá, saiu fora um pouco o preconceito de quem vai ao psicólogo é louco. A forma como a gente foi criado, né? Então, assim, engole o choro, né? Ah, tá triste por quê? Então, assim, nunca foi incentivado você falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você estava sentindo, né? Então, assim, pelo menos eu vou falar por mim, meu pai e minha mãe nunca chegaram em mim para ter uma conversa sobre sentimentos, sobre o que eu estava sentindo, né? Sempre houve aquela relação de autoridade, então assim, para de chorar. Não existe diálogo, né? Essa coisa do diálogo é mais dos pais, sei lá, da nossa geração. Quem teve pais que estavam abertos ao diálogo, eu posso dizer que são muito sortudos. Muito sortudos e que foram muito poucos. Até mesmo de brincar com os pais, né? Você tinha essa ideia de brincar com os pais? Brincar, eu acho que a gente brincou um pouco. Eu não brinquei com mas bem pouco. Acho que tinha muito medo, né? Relação de medo. Assim. Mas medo de autoridade. Era um lance de autoridade, exatamente. Esse lance de psicólogo, você falou de quem é psicólogo é louco, na verdade, quem é psicólogo é fraco, tipo... Lá, na minha criação, quem é psicólogo, você tá louco, isso não é bobeira, sabe assim? É fraco, você não... É sinônimo de fraqueza. Que louco isso, né? Não era nem que é louco, é que você é fraco mesmo. E aí o que acontece? É coisa de mulher. Essa questão do ser fraco ou do ser forte, né? Como a gente cresceu... Coisa de mulher, como se tem outro estigma na questão da mulher, como né? se mulher fosse um sinônimo de fraqueza, na verdade. Né? Já entra na questão do machismo. Mas enfim, isso é tema para outro podcast. Outro podcast. Então, e a gente cresceu, né, assim, criando essa armadura para ser forte. Porque era o incentivo, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quis criar um filho fraco, né? Então a gente sempre foi incentivado a ser forte. E foi a forma como eles encontraram. Eles fizeram o melhor, né, deles por nós. Que isso fique bem claro aqui, que a gente não tá Exatamente. falando, né, julgando o modo de criar. Não, a gente porque tem consciência também, disso. Esse é o modo do meu pai, mas também o pai do meu pai era um pouco mais áspero, mais ríspido, né? E meu bisavô também, isso de geração, né? Vem vindo, a gente tá num processo. Tudo que eles fizeram foi pensando realmente pro nosso bem, né? E pra quando nós tivéssemos que enfrentar o mundo lá fora, né? Como que seria? Então, eles não quiseram fazer filhos fracos, né? Graças a Deus. Só que aí o que aconteceu? Gratidão. Só que isso também tem um lado... teve o lado que realmente, assim, pra mim me atrapalhou muito. Porque eu virei uma pessoa que eu não consegui me expressar de forma nenhuma, né? Teve um momento da minha vida que as pessoas achavam que eu era uma pessoa fria, uma pessoa sem coração, sem sentimentos. Coração peludo. Eu acho que tem duas coisas aí nessa fala, que é assim... a primeira delas, nada é perfeito, então não existe uma criação perfeita. Sempre, todas as criações até hoje vão trazer traumas para os filhos. Exatamente. Né? A gente veio aqui para trazer trauma. E a outra coisa é legal a gente saber da onde que vem os nossos traumas. Né? É legal a gente saber a origem, mas não é o mais importante
pro nosso momento, né? O que a gente tem que ter em mente é que a gente não é mais aquela pessoa, aquela criança, né? Nós somos hoje adultos e temos consciência de que podemos fazer escolhas, né? Que a gente não precisa ficar remoendo o passado e escolhendo viver em cima do que foi a criação, enfim, em cima da opinião deles, do interessante ponto de vista deles, né? Então, Mas é o que a maioria, o que a gente faz é isso, né, Agnes? O que a gente faz é ficar vivendo e remoendo isso. E às vezes, sem perceber. Às vezes está no nosso subconsciente algumas coisas que acontecem que, fato, é certeza que isso acontece. Mas é por isso que a gente se propõe a estudar. Existem ferramentas para mudar isso, né? Existem ferramentas, mas a questão principal é a seguinte, no meu ponto de vista, estudar é muito importante. E quando eu falo estudar, todo conhecimento é importante, em qualquer área, qualquer coisa que você vai fazer na vida. Não só sobre o autoconhecimento, mas quando você estuda, você expande a sua consciência de diferentes formas. Né? E quando você não estuda, você fica preso naquela sua realidade, naquele seu mundo que foi criado. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do vitimismo e estudar. Você não quer estudar sobre autoconhecimento, não quer estudar sobre terapias, não quer estudar... Vai estudar algo que goste, que realmente goste e vai expandir, vai crescer, né? E ser feliz. O importante é sempre fazer aquilo que faz sentido pra você, né? E não aquilo que os outros querem que você faça. E aí já entra na questão de se conhecer realmente, né? De saber o que eu gosto, né? E o porquê que eu gosto disso e o porquê que eu quero fazer isso. Qual o sentido disso pra mim? Sair realmente de trás da máscara, da armadura que a gente criou a vida inteira, para se proteger, para se blindar, para mostrar que é forte, e se permita entrar nesse espaço de total vulnerabilidade, de você encarar de frente as suas imperfeições, os seus defeitos, os seus traumas, né? E não dando significância para isso, porque, como a Agui falou, o que passou já passou, mas aceitando realmente quem você é hoje, né? Com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros. Exatamente. E também a gente não entrar numa neura do tipo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto de fazer, e eu preciso acertar naquilo, eu preciso fazer isso porque isso vai ser a minha vida, essa é a minha profissão. Não entra nessa neura. A cada 10 segundos a gente pode fazer uma nova escolha. Mas se você tá nessa neura, porque assim, tudo bem, você pode falar até pra mim assim, mas não entra nessa neura, mas e se a pessoa já entrou? Se ela já tá nessa neura, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é a minha vida, o que eu tô fazendo nesse planeta, acho que eu nem pertenço a esse planeta, né? Eu diria assim, primeira coisa de tudo, eu perguntaria, verdade, você não sabe o que você quer fazer? Você não sabe o que você quer fazer, o que você gosta de fazer? Né? Porque a gente fala assim, não entra, mas isso eu já tô. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Verdade? Você não sabe o que você tá fazendo aqui? Você não sabe o que você vai fazer de agora em diante? Eu acho que é um processo isso, porque assim, tem essa fase, que é a fase inicial. Eu já passei por essa fase de estar totalmente perdida, de estar, sabe, quem eu sou, o que eu quero, não sei o quê. Aí eu vou escolher uma coisa, eu vejo que não é aquilo, aí eu vou e faço outra coisa. E eu sempre fui esse tipo de pessoa que começa uma coisa e dificilmente eu termino, né? Que eu não gosto, eu vou, parto pra outra coisa, aí eu não termino aquilo. Ou eu termino e acabo não usando pra nada entre aspas, porque todo conhecimento que a gente adquire, a gente usa sim. Mas eu já passei por isso. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Não sei do que eu gosto, não sei. Só que é um processo você descobrir isso, sabe? É um processo você se olhar e falar, verdade, realmente eu não sei do que eu gosto, né? E esse processo, esse caminho é com autoconhecimento.
Não tem, ó, na minha opinião, no meu ponto de vista, não tem outro caminho de você não se conhecer, de você não buscar profundo quem é você, quais as escolhas que você vai fazer que vai te fazer feliz. Se eu não me conheço, eu não sei o que me faz feliz. Você não tem que saber, assim, porque o que geralmente as pessoas não sabem é o resultado final. Elas buscam sempre a longo prazo, tipo, o resultado final, sabe? Aquela grande mudança, a virada da chave. É isso que eu não sei. É isso que eu não sei o que eu gosto. Aquela escolha que eu vou fazer pro resto da minha vida, entendeu? Exatamente. Mas não é isso, não é por aí que a gente vai. A gente vai tendo percepções, algumas ideias do que eu gostaria de fazer agora. Agora eu gostaria de ir ali assistir um vídeo no YouTube que fale sobre algo que me chama atenção, que eu gosto, que eu acho que eu gosto, que eu tenho interesse. São pequenos atos iniciais. Quando a gente acha que a gente está completamente perdido, que a gente acha que a gente não sabe de nada, não sabe o que está fazendo aqui, sempre tem uma coisinha que toca a gente. Alguma coisa que faz sentido. E não é, você não tem que buscar, tipo, a virada de chave lá, pá, aqui, a mudança. Não! Né? A gente tava falando, é um processo, então a gente sabe uma coisinha ali, ó, que eu gosto. E começa daí. Exatamente. Começa daí. Né? Porque sempre a gente imagina, a questão do imediatismo, né? Eu quero minha transformação, mas eu quero agora, tem que ser algo grandioso, com fogos de artifício, né? Então, mas não é um processo e muitas vezes ele é lento, né? E permita-se, né, passar por esse processo, caminhar devagar, com calma e o principal, presença, né? Estar presente realmente nesse momento. Então, nesse momento, o que me faz feliz? Nesse momento, o que faz sentido pra mim? O que eu quero fazer nesse momento? O que eu quero fazer hoje? Né? E amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Sabe o que é engraçado isso tudo? Porque quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, da busca, né, pela felicidade, é muito comum a gente se deparar com a questão do positivismo, né? A gente tem que pensar positivo. E aí, o que acontece, né? É muito comum. Eu tô falando isso porque eu passei essa fase, eu lembro dessa fase, onde é do pensar positivo, né? Do pensar positivo. E isso a gente tem que tomar cuidado. Essa é a fase mais chata, né? Tem que tomar cuidado. Não, mas tem que tomar... Porque tem muita gente que entra nessa busca aí, né? A gente não busca nada, mas depois a gente fala sobre isso. Entra nesse processo do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, e se depara com essas questões, né, do positivismo. Eu tenho que pensar positivo, eu não posso pensar negativo, eu não posso... Tem que mudar minha energia. Só que aí tem uma armadilha, porque onde que está as coisas que a gente tem que mudar, muitas vezes? São nas nossas dores. Mas muitas ali vezes. não, ali a gente não quer mexer. Porque isso às vezes é dito, a gente meio que coloca uma coisa em cima, uma capa em cima, porque a gente julga aquilo como um pensamento negativo. As dores, geralmente, a gente julga com pensamentos negativos. O que a gente acaba fazendo? Deixando isso de lado. Pra debaixo do tapete. E vai colocando embaixo do tapete. Porque a gente acha que a gente tem que só pensar no positivo. Exatamente. E não é isso, né, gente? Isso vai tudo de contra do que a gente tá falando aqui, que é sobre falar sobre os sentimentos, né? Sobre Exatamente. demonstrar o que você realmente tá sentindo naquele momento, né? E toda luz tem uma sombra, né? se eu ficar só assim, me forçando, não, eu preciso pensar positivo. Aí vem aquele sentimento ruim e eu vou simplesmente ignorar ele. Como você falou, vou enfiar embaixo do tapete porque eu tenho que pensar positivo, não, né? Então, eu ignoro completamente, né? Meu Deus do céu, gente. Isso é uma sério. loucura. Isso é sério, né? Dentro desse processo, né, do autoconhecimento, E aí, é essencial olhar pra e cima. aí entra aquela parada do começo que a gente tava falando, que é o tema da nossa live, de você pegar, da nossa podcast.
De você pegar e não se expressar, de você não falar o que tá sentindo. Exatamente. Você entra nesse processo de não falar porque eu preciso ser legal, eu preciso ser positivo. E você só vai ser de fato, de verdade, mais feliz ou sei lá, mais positivo se você olhar pra isso, né? Quando a gente fala mais positivo na sua essência, né? Que isso, mais você vai ser mais você. Quando a gente fala mais você, que às vezes, e isso também eu não entendia. Quando as pessoas falam, você tem que ser mais você. Tá, mas o que isso vai trazer pra mim? Né? Não é uma coisa muito clara, assim, né? O que isso vai trazer eu ser mais positivo? Mais eu, né? Quando a gente Ou então assim, né? Eu sou eu. Eu sou eu, você tá loucona? Como que eu não sou eu? Seja mais você. Pra mim era uma coisa muito rala, muito superficial. O ser você significava eu ter mais opinião própria. Era alguma coisa assim. Mas na verdade, quando a gente é a gente por inteiro, né? Nos nossos gostos, opiniões, vontades, coisas que realmente nos trazem prazer, alegria de fazer, né? E aí, quando a gente escolhe tudo isso, a gente tá sendo a gente. Você falou uma coisa muito legal agora, que quando, também no início, né, quando eu comecei a entrar pra essa jornada aí do autoconhecimento, que eu escutava também, seja você, sempre me vinha essa questão aí de ter opinião própria, né? Eu também. De falar mais as coisas, de impor mais as Aí coisas. eu entrava naquilo, mas eu não gosto de falar muito assim, né? Meio que dava a impressão de que a gente tinha que se impor mais, né? Não é Mas isso. não é isso. Ser você é ser você na sua totalidade, nas suas imperfeições, né? E muitas vezes não é, impor nada, é muito pelo contrário. Ser você é você se permitir mesmo, deixar que caia as máscaras, sabe? E não é um processo assim tão gostoso, porque vai de frente a muitas das nossas crenças também, assim, de preciso ser forte, tem que olhar, né, pras dores, né? Preciso ser forte, eu preciso ser uma pessoa perfeita, bem-sucedida, né? Então, assim, de repente, tirar tudo isso, não sou perfeita, não sou bem-sucedida, sou uma pessoa que começo as coisas e não termino nada, né? Então, assim, não tenho metas, não tenho objetivos. Quando a gente começa a olhar pra isso e falar, nossa, olha só, eu sou assim. Sim, eu sou isso aí. E olha que louco, né? É olhar pra isso sem se julgar. Mas aí a gente se julga, né, Gi? Mas sabe o que aí que tá a parada. É engraçado, é que você fala assim, olhar pras dores. Mas tem gente que nem sabe o que são as dores na vida, né? Tipo... É muito inconsciente. O que seriam as dores? Exatamente. Vocês lembram de dores? Por exemplo, porque assim... hoje talvez a gente tenha mais consciência, porque a gente está nesse processo do despertar do autoconhecimento, a gente tenha mais consciência das nossas dores que antes a gente não tinha. Vocês lembram de alguma dor que antes vocês não viam, mas que hoje vocês reconhecem que era uma dor? Sim, eu tô entendendo o que você tá falando. A gente vivia num processo que a gente achava que era normal. Uhum. Então, assim, você tá num processo de sofrimento e achando que aquela é a vida, que a vida é assim, uhum, que é totalmente normal passar por perrengues, né, ficar chorando o tempo inteiro. É uma rotina, né? É normal você ser pisoteado, exatamente. É normal você se colocar como... Você ser inferior, sofrimento, tristeza, entrar nessa... todos esses sentimentos, né? Aí, e nada disso é normal. Nada disso é normal. Não é normal, gente, isso. Isso é uma coisa, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito dentro da faculdade de psicologia e depois vendo todas as técnicas de expansão de consciência, isso também é muito presente, que é a questão, a tristeza não é normal, o sofrimento não é normal, né? Isso não é normal. Então, se a pessoa tá passando por uma situação de sofrimento emocional, de dor emocional, gente, isso não é normal. Se você tá achando que é normal, não é normal. Tá, mas eu sofro a minha vida inteira. Não é normal. Exatamente. É algo que precisa ser olhado, né? E você tinha perguntado se eu lembro de alguma dor. Eu lembro que eu ficava...
muito triste. E eu chorava do nada. E assim, eu não parava pra olhar exatamente o que era aquilo. Pra mim era normal. Chorar? Tá triste? Ficar triste. Ah. Né? Isso na fase quando eu era adolescente. Então eu tava lá, né? Super feliz com os meus amigos e tal. Do nada bati uma bad, né? Não às vezes na frente deles, mas eu voltava pra casa muito mal. Eu tinha passado um dia excelente, mas chegava em casa eu tava muito mal e chorava. Ficava triste, do nada, assim, do nada mesmo, né? Até quando eu comecei também a namorar, lá com meu primeiro namorado, às vezes a gente tava super bem conversando, do nada eu começava a chorar, gente. Mas essa era uma potência? É você reconhecendo, tipo, as energias à sua volta ou essa era você? É isso que eu ia perguntar, essa daí é você? Tem uma explicação por trás, porém, pra mim, eu não olhava pra aquilo. O que é aquilo? Era uma potência? Era uma dor? Eu não olhava, simplesmente achava que era normal. Né? E é isso. Eu tinha uma dor que era assim, eu achava, a minha dor era, hoje eu sei explicar isso, mas na época eu não conseguia, porque eu achava que era assim que funcionava. Eu achava que eu tinha que curar as pessoas à minha volta. Por exemplo, se eu tinha consciência de que alguém à minha volta estava doente, eu achava que eu tinha a responsabilidade, porque eu tinha mais consciência em relação a essa questão da psicologia e tal, eu achava que eu tinha a responsabilidade de curar aquela pessoa. E isso era uma dor pra mim, por quê? Porque eu não conseguia fazer isso. Mas isso é recente. Quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento. Mas quando você fazia a faculdade, assim, já? Quando você já estava estudando? Mais ou menos nessa época. Mais ou menos. Assim, por mais que a gente aprenda na faculdade que a gente não cura ninguém que não queira ser curado, isso era muito de mim mesma, assim. Bati ali, desculpa. Isso era muito de mim mesma, assim. Tipo, achava que eu tinha a missão de curar as pessoas. Então isso aconteceu com um dos meus relacionamentos, né? Eu achava, tanto é que eu adoeci tentando curar a pessoa, né? Mas o quanto de vocês agora que estão ouvindo esse podcast não são curadores e nem sabem, né? Curadores sexuais, curadores das pessoas, curadores. Nós somos curadores. E o que acontece? Quando a gente acha que nós temos que curar as pessoas, curar de todas as maneiras, né? Quando eu falo curar, é assim, ajudar o outro, sabe? Às vezes a gente acha que porque a gente tá vendo que a pessoa poderia escolher diferente, poderia fazer outras escolhas, poderia escolher de forma mais grandiosa, poderia, enfim, né? Quando a gente julga que aquela escolha não é a melhor e a gente tenta mostrar pra pessoa forçadamente, né, que ela teria outras escolhas e a pessoa não quer escolher aquilo, isso também é uma forma de tentar curar a pessoa, né? Não é só cura, assim, cura de doenças, cura física, não. Sim. Né? Curas emocionais e tal. E quando a gente é assim, a gente não tem consciência do quanto a gente sofre por não conseguir ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas. Né? Então isso era uma dor e que hoje eu sei que era uma dor. E quando a gente começa a perceber que a gente precisa se curar primeiro, e quando a gente faz isso, a gente acaba ajudando as pessoas à nossa volta, né? Isso é muito libertador. Né? Então hoje eu mudei essa dor, hoje eu transformei essa dor em, na verdade, uma aspiração, né? Porque hoje a minha aspiração é continuar me curando, porque é um processo aí que talvez eu nem termine nessa vida, né? Mas uma aspiração de continuar contribuindo com as pessoas, né? Com o planeta. Então, nossa, eu vi recentemente. Muito bem. Parabéns. Parabéns, Agnes. Boa menina. Uma estrelinha dourada. Cara, eu percebi esses dias, esses dias, né, que eu percebi. Deu também ser assim, nessa pegada de ajudar as pessoas, sabe?
Não sei se isso é um lance de família, não sei que meus parentes, a gente Não sabe, Leandro? Nossa, verdade não, que você não, não sabe. não. Eu tô falando de vem assim porque a gente mora muito próximo, então era um sempre ajudando o outro e isso vem com meus amigos, então eu tô sempre ajudando. Às vezes eu acabo me anulando, deixando de fazer as minhas coisas pra ajudar as outras pessoas, sabe assim? De fazer alguma coisa, pode fazer isso, e pode ela fazer não sei o que, e pode não sei o que lá. E às vezes, e isso daí é uma coisa que eu fui perceber isso agora, sabe assim? O quanto que eu me anulo pra tentar fazer alguma coisa pro outro, assim. Isso também é uma dor. Eu acho que muita gente é assim, né? O quanto que as pessoas se anulam, deixa de viver a vida delas pra tentar ficar ajudando os outros e fazendo as coisas pros outros, sabe assim? Muitas vezes a gente... às vezes, sei lá, né? Se tem alguém escutando e aí fala, nossa, mas eu ajudo tantas pessoas. Mas é sempre legal ver como você se sente fazendo isso, né? Se é uma coisa saudável, se é uma coisa que, assim, você não tá se anulando, você tá Você vivendo não tá a sua deixando vida, isso. mas você tá feliz fazendo isso, ok, né? Eu acho que é quando a gente começa a se deixar de lado, a gente começa Exatamente, eu a não comecei a olhar pra perceber gente. isso, mas é uma coisa que antes eu não percebia e fazia e, entendeu? Se lascava e tava tudo bem. Mas escolha, você né? se prejudicava de alguma forma? Dá um exemplo. De deixar fazer alguma coisa pra mim, assim, eu tinha que fazer um trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa, eu deixava e depois eu tinha que correr atrás daquilo, sabe assim? Porque eu fui fazer uma outra coisa pra ajudar uma outra pessoa. Mas você conseguia fazer o trabalho depois? Não. Você deixava de trabalhar? Deixava de fazer. pra fazer algo pra alguém. Deixava isso. Deixava de fazer um trabalho, de fazer alguma coisa pra tentar fazer alguma coisa pra outra pessoa que tá pedindo. Sabe assim? Mas você gostava do seu trabalho? Porque às vezes era uma fuga, né? Não gosto, vezes era uma cara, desculpa, gostava. né? Não. Isso é um exemplo, mas agora não tá vindo na minha cabeça, assim, mas sempre foi assim, na minha vida toda, sabe assim? Uhum. E trabalhar de graça pros outros, sabe assim? Do tipo, e fazer eu tenho que fazer isso, babá. Eu trabalhei muito assim, sabe? Isso, principalmente com teatro. Nossa, me lasquei muito trabalhando pros outros, assim, e você via que às vezes a pessoa até ganhava um dinheirinho e a gente não, sabe assim? E era um lance meio que... mas é uma coisa que eu amava e tal, mas... Enfim. Agora eu tô me sentindo culpada, porque eu chamei o Leandro pra coisar a minha cama. Não, nada a ver. Deixa eu contar a história. Semana passada, 2 semanas atrás, eu descobri que minha cama tava repleta de cupim. E aí eu falei, Leandro, vem aqui na minha casa aqui pra me ajudar a desmontar essa cama. E eu estava super ocupado, larguei todas as minhas coisas pra ir ajudar a Agnes. Mentira. Foi aí que eu percebi a minha dor. O quanto foi nesse momento. Mas eu fui uma contribuição pra você. Exatamente. Mas Você descobriu, te trouxe uma consciência. Não, mas é mais ou menos nessa pegada aí, Agnes. É por aí. Enfim. Então, como que vocês acham que as pessoas, nós também, né, claro, o que a gente pode fazer para cada vez mais a gente conseguir expressar os nossos sentimentos e, tipo, tirar tudo realmente debaixo do tapete? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa... precisa não, a gente não precisa nada, né? Mas, assim, em primeiro lugar, é legal a gente saber que tudo bem sempre, que não tem nada de errado com nada. Exatamente. Não que, se julgar. Que Não nada tá certo e nada tá errado, né? Tudo são criações nossas e nossas escolhas, né? E a partir desse espaço do não julgamento, né? Certo, errado, enfim, julgamento e auto-julgamento, quando a gente tá realmente dentro desse espaço, a gente entra na permissão pra gente ser a gente mesmo. Dentro com as nossas imperfeições, né? Pra gente ser quem a gente é realmente. Eu acho que é o primeiro passo. Exatamente. E se permitir. Se permita buscar ajuda, se permita conversar, se permita se encontrar.
achar alguém para conversar e, sobretudo, a ajuda de um profissional. Eu acho que é importante, assim, se você vai buscar um amigo, um familiar, busque aquela pessoa que você sabe que vai te julgar menos. Porque vai ter julgamento. Porque vai ter julgamento. Por isso a importância de buscar um profissional, eu acho. Porque também esse é um dos fatores que faz com que as pessoas não se expressem por conta do julgamento alheio. Né? Por exemplo, como a gente estava falando da criação, de um pai e uma mãe que eles são muito autoritários, que eles são muito rígidos e que não tem um espaço para falar de sentimentos. É claro que a pessoa não vai querer, se ela tiver que de repente falar sobre os sentimentos dela, ela não vai procurar o pai e a mãe, né? Porque ali é onde vai vir o maior número de julgamentos, talvez. Ou ela ache isso, às vezes nem é, mas ela se sinta dessa forma ali, né? Exatamente. Que ela vai ser julgada. Bom, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem comentários, perguntas, quiserem contar histórias, A gente gosta de história. podem nos enviar. E é isso. E é isso, gente. Uma boa o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. É isso, gente. Gratidão. Gratidão a todos. Muito obrigada pela audiência. E esse foi o nosso primeiro podcast. Uhul! Aguardem os próximos. Até mais. Beijo. E agora entra a música.